Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos começar uma live aqui pelo Instagram, estou muito feliz. Lembrando que essa live aqui, ela será transmitida aqui pelo Instagram, @arielatarô, mas ela vai ser repostada lá no canal Lígia Guelfi depois, tá? E a live vai ficar salva aqui também, tá bom? Então podem ficar tranquilos que vai ficar salvo aqui, vocês vão poder assistir depois, tá? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, é a Márcia Seabra, que ela entende tudo de tarô de Crowley, do tarô de Thoth, né? Que é temido por muitos. Eu, muito tempo da minha vida, eu tinha medo do Aleister Crowley. Eu achava que era uma coisa assim, absurda, né? E depois eu fui estudando, graças à internet, né, que a gente tem informação aí hoje em dia descentralizada para todo mundo assistir, eu fui descobrindo mais ou menos o que era e fui vendo que o tarô de Thoth é muito legal. Então eu convidei a Márcia para participar aqui, ela aceitou muito gentilmente para ela falar um pouco para vocês aí sobre esse tarô tão peculiar e sobre a vida do Aleister Crowley, que ele causou muito, né? Vamos combinar que ele causou muito. Então, vou chamar ela aqui, deixa eu tentar aqui, que eu não sou muito acostumada com o Instagram, gente, mas aqui, ó, deixa eu ver. Márcia, por favor, pede para participar aqui, só para eu não ficar procurando onde é aqui. Eu acho que é aqui na pessoinha, né? Eu sei que ela tá online, que eu já vi ela ali. Clica na câmerazinha, por favor, que daí eu libero para você entrar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Convidar para participar. Estamos, estamos aparecendo? Oi! Ah, Agora apareceu! Boa mas noite, tudo olha bom? só, você não apareceu para mim. Você Não, não está aparecendo. Já, não? já, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, Espera tá aí. bom, tá bom. Isso, agora aceitar. Engraçado. De novo desapareceu. O que será, hein, que está acontecendo? Não sei, eu tô te vendo aqui. Eu não estou te vendo. Pois é, né? Que estranho, gente. Você apareceu para mim e depois desapareceu. Por que será isso? Não sei o que será. Não Gente. sei. Você acha que dá para a gente fazer assim, se eu te ver? A gente vai Ah, conversando? As não pessoas sei. estão nos vendo, né? Eu As só não pessoas. estou te vendo. Vocês estão vendo, pessoal? Vocês estão vendo a Márcia e a mim também? Vocês estão ouvindo Ah, bonitinho? a Gisele está falando que está vendo e ouvindo. Estamos vendo as duas. Certo. Eu não vejo alguma coisa que eu não sei usar do Instagram, Lígia. Eu também E eu já não fiz sou boa de uma Instagram, não, live viu? com... Pois é, eu fiz uma live com o Rogério e foi a mesma coisa. Eu não consegui vê-lo na live. Jura? Por que será, O né? problema é meu. É, não sei. Dizendo que está vendo. Eu depois vou procurar saber como é que funciona isso melhor. Mas a gente, para não perder tempo, né? Para já estar todo mundo aqui já aguardando, eu não vou ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Não sei o que aconteceu. Tá Vou bom. pedir desculpas por essa aparência, meu bem, porque eu acabei de fazer um procedimentozinho, a boca está enorme. Você mudou o Então, cabelo também. eu Você tá não com o cabelinho posso mais nem botar curto. maquiagem. Eu tô vendo que o seu cabelinho tá mais curto também. Acho que você Eu fez umas botei. mechas, né? Dei um trato geral. Dessa boca eu não esperava. Essa boca não era um preenchimento, mas ela ficou muito grande. A moça me disse, jurou que vai diminuir, que ela vai ficar que só está inchada porque eu fiz ontem. Então, É, diz que depois desincha, né? Que é só no primeiro. já é a segunda vez que eu faço, hein? Desincha assim. Mas eu vou fazer essa live bocuda. Angelina Jolie. Vamos lá, Ah, minha Márcia, eu quero te linda. agradecer muito por ter aceito aqui. A Márcia é uma pessoa muito acessível, gente. Ela não tem nada de metida estrelinha, nada. Super pessoa acessível, aceitou vir participar. Eu estou muito contente, porque eu sou sua fã, você sabe disso, né? Ô, minha linda, eu E que sou a sua. E assim, eu estava falando aqui que eu perdi muito tempo da minha vida, porque não tinha internet, a gente procurava coisas em livro e tudo, né? E eu tinha medo do Aleister Crowley, porque, nossa, ele causou muito, né? E realmente o que chega pra gente é que, nossa, que é uma pessoa terrível, o homem mais perverso do mundo mesmo, Pois né? é, né? E
E daí a Márcia, gente, selecionou aqui pra gente algumas curiosidades, algumas doideiras que ele fez ao longo da vida sobre o Aleister Crowley e o tarô de Toff, que vocês sabem que é o tarô que ele fez junto com a Lady Frida Harris, né? Mais uma mulher desenhando um tarô também. E eu queria que você, Márcia, você fala aqui, você conduza, você fala, vai Tá, eu falando, vou a falar gente vai um papeando pouquinho. aqui, Tá, a gente vai papiando, mas tá? primeiro eu quero falar aqui que tem o meu enteado, tá aqui, Pedro Torremolinos, eu tô morrendo de rir já, né? Ele tá Ah, me chamando é? de Kim Kardashian. Ai, Pedro, ele vem aqui só para me perturbar, Lígia. Olha, que um dia você seja milionária e ganhe igual as Kardashian, entendeu? Oh, meu Deus, eu só queria um pouquinho do dinheiro dela, se tava bom. Mas vamos Ai, falar que agora legal. de. Vamos falar então. Ele apareceu aqui, eu falei, ah, meu Deus, ninguém merece, eu ainda tenho que ouvir o meu enteado. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre o Aleister Crowley e o baralho, né? O tarô de Tote. É claro, o tarô de Tote, não é o Aleister Crowley apenas. A gente não pode esquecer que tem muita coisa da Frida Harris e eu acho que a arte principal, né? A artista mesmo que projetou esse tarô é ela. Ah, então a gente Sim. tem ali todo um conceito da magia que o Crowley desenvolveu. O tarô de Tote ele funciona como um tarô, como qualquer tarô, ou seja, Marcelo e o tarô de Tote são 78 cartas, a mesma coisa. Você pode jogar o tarô de Tote como um tarô de Marcélia, Uhum. apenas tranquilamente. Agora, se você quiser também aprofundar no sistema mágico, magia sexual, alquimia, astrologia, o tarô de Tote ele é completo nesse Sim. aspecto dentro da linha que o Crowley seguiu, claro, que é a linha inglesa, que você também, né, Lígia, você trabalha com Eight, né? Sim. Então, Sim. é a mesma linha que é da Golden Dawn. O Crowley é oriundo da Golden Dawn. Então, todo o sistema que a gente tem no tarot dele é o mesmo do Eight, com algumas modificações. Porque, não sei se vocês sabem, aí vem as primeiras curiosidades, né? O Crowley era inimigo do Eight. Primeiro, É. foi um grande amigo, né? Primeiro, eles foram assim: o Eight foi quem introduziu o Crowley na magia, através de um livro do Eight, que aliás, um livro que tem um nome até bem chocante para mim, né? Sobre o Eight escreve, que é chamado Pactos Satânicos, alguma coisa assim. E o Crowley se deparou não só com esse livro, mas com um livro anterior dele, e ele viu, ele, né, leu o Eight descrevendo um caminho da Rosa Cruz, e ele então entrou em contato porque ele disse que já tinha tido uma visão. E aí começaram a conversar muito. O Waite morava nos Estados Unidos, é americano, né? E o Sim. Crowley inglês. Trocaram correspondências. E na época, o Waite, da Golden Dawn, sugeriu ao Crowley entrar para a Golden Dawn também, né? E procurar a Golden Dawn na Inglaterra. E por outros meios, o Crowley, já com a indicação de ouvido, né, do Waite, e com uma indicação de um amigo que ele conheceu, o químico e tal, que já era pertencente à Golden Dawn, ele é iniciado. E quando ele é iniciado na Golden Dawn, ele se torna grande amigo do MacGregor de Maitris, que Uhum. era um dos fundadores da Golden Dawn. A Golden Dawn, já na época que o Crowley entrou, em 1898, ela já estava em crise. O pessoal fala que o Crowley Uhum. criou a crise. Não é verdade. Ele leva a culpa por tudo, né? Piorou a crise, a gente pode dizer, né? Só piorou a crise. Mas a Golden Dawn já tinha uma disputa de poder interno muito grande. E o Crowley, obviamente, quando entrou, ele se deslumbrou com aquele universo, com tudo aquilo que tinha de conhecimento místico que a Golden Dawn trazia, principalmente sobre Cabala. E ele ascendeu muito rápido. Em 9 meses, o Crowley ascendeu ao mais alto grau, que é chamado da ordem externa. E aí ele queria subir os outros graus. Mas ali era por convite. E aí a política da Golden Dawn não deixou. E ali também, nessa passagem de grau, né, que seria da esfera de Tiferet para a esfera de Geburah, ali estava, no momento que a Golden Dawn entregava, a pessoa que era aceita no círculo interno, ela recebia as associações da árvore da vida
das letras hebraicas, árvore da vida com o tarô. E eram associações corrigidas do Eliphas Levi. E aí o Crowley, obviamente, ele não teve acesso a isso, mas teve. Né? Uhum. O Matrix entregou isso. Tanto é que tem uma grande briga, o Matrix se afasta, o Gregory Matrix, né, se afasta da Godendal de Londres e funda, ou vai para Paris e cria uma Godendal lá, né? Faz uma Uhum. loja da Golden Dawn lá. E aí aceita o Crowley. E é nisso que aceita ele, então, dá o grau ao Crowley. Brigalhada, a Golden Dawn está no meio de uma explosão, mas ali o Crowley já tem as associações da árvore da vida, né? E do Uhum. tarô. E a partir daí sempre teve na cabeça dele, né, essa ideia de fazer um tarô. Mas aí tem um fato muito importante, que quando está no auge dessa briga da Golden Dawn, com Matrix, com os outros membros da Golden Dawn, o Crowley resolve se afastar. Porque ele, né, Uhum. nesse, nesse burburinho todo, ele recebe a iniciação, ele é aceito pela Golden Dawn via Matrix, né, nesses graus internos, mas não é aceito pelos outros. Né? Então, Sim. o conflito estava instalado e ele resolve, então, casar. O Crowley nem conhecia a Rose Kelly, que foi a primeira mulher dele. A Rose Kelly era irmã, era, né, era irmã de um grande amigo dele, que era, esqueci o nome dele, se era Robert Kelly, acho que era Robert Kelly. Um grande amigo do Crowley. E aí o Crowley, um dia, conheceu a irmã dele, que é a Rose, e a Rose estava sendo obrigada a casar com o cara, ela já era separada, ela já era divorciada, e tinha uma confusão ali de que ela teria que casar com uma pessoa lá já destinada para ela. E o Crowley falou: casa coisa nenhuma, ela precisava casar por algum motivo, que eu não lembro agora os detalhes da Uhum. fofoca, né? Ela vai casar por algum motivo e o Crowley falou para ela: não casa com ele, não, casa comigo. E foi isso, casaram no dia seguinte, enfim. Aí foram para uma lua de mel. O Crowley nem conhecia a Rose Já Kelly, né? pensou? Pelo seu irmão. Aí vão para o Egito. E segundo o Crowley, a Rose não tinha menor conhecimento de magia, de coisa nenhuma. E aí ele começa para entretê-la, fazer algumas invocações de silfos e etc. Aí ela começa a entrar em transe. Ela é uma Aham. grande médium, na verdade. Sim. Segundo ele, descobre isso naquele momento. Né? E aí ela entra num transe e começa a dizer que os deuses queriam falar com ele. Bom, ele, só para resumir, né? Ele, diante disso, ele faz uns testes muito fortes com ela, diz que ela acerta tudo. Eles vão ao Museu de Bula, aqui no Cairo, e aí ali ela reconhece o Horus, ao qual os deuses que, na verdade, queriam falar com ele, que era Horus, Nuit e Hadit, né? E Ra, que depois ele vai dar esses nomes que eu vou falar. Era Nu, Ra e Horus. Eram os deuses que, segundo, e queriam falar com ele, e ela reconhece naquela estela que é conhecida como Estela da Revelação. Voltam para o apartamento que eles tinham alugado, Crowley prepara o ritual ditado segundo a própria Rose, né? A Rose falou: olha, eles querem assim, 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 assim. Ela que deu as coordenadas. E no primeiro dia que foi feita a invocação, né, para a chamada desses deuses, quem veio, na verdade, é um outro ser chamado Aiwass, que é um ser que se apresenta como algo, um pré-humano, não era algo humano. O Crowley descreve isso até, mostra como é que ele era alto, mais amorenado, mas ele tinha ele parecia mais um extraterrestre do que, na verdade, uma figura humana. Por isso que ele chama de pré-humano. E é ele quem vai ditar em nome de cada um dos deuses. Às vezes as pessoas confundem, dizem assim: foi Nuit, depois foi Hadit, depois foi Horus, né? Harhuit, que é o Horus, quem ditou, que cada um ditou num dia o livro da lei. Na verdade, foi Aiwass quem Uhum. foi quem ditou o livro da lei, trazendo a mensagem de Nuit, de Hadit e de Horus. Então, daí Isso no fez-se meio da lua de mel, né? no meio No da lua meio da lua de de mel, mel, isso. 1904, estava ali, no meio da lua de mel. Aí, o Crowley, desde 1904, naquele livro da lei de 3 capítulos, né,
que está quase todo em versos, e ele é muito hermético mesmo, é fechadinho, é dificílimo. O livro da lei não é para ser entendido muito bem, né? Você vai entendendo à medida que você vai estudando mais o sistema do Crowley, a Cabala, esses deuses que ele cria, como Therion e Babylon, né? Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas nesse momento, o Crowley, então, resolve voltar. Depois de tudo, ainda estender um pouco mais, para a Rose continuou e ele voltou, e aí ele vai encontrar com o livro da lei debaixo dos braços, o Mentor, e vai dizer: eu tive contato com os mestres ascensionados lá da Fraternidade Branca, que era a tal fraternidade que ditava lá para Golden Dawn os rituais. E o Crowley disse: eu tive contato, aí conta toda a história. O Matrix fica furioso da vida, porque o Crowley quer tomar o lugar do Matrix, a verdade é essa, né? E aí se tornam grandes inimigos, Matrix, e nessa confusão, nesse conflito de Golden Dawn, então, o Waite também tomou o lado de Londres contra o Crowley. E aí o Sim, Crowley acaba com o Waite, né? Na verdade, eu sempre digo, e isso não sou eu só que digo, né? Quem estuda um pouquinho do Crowley diz, existe mais uma briga do Crowley para o Waite do que do Waite para o Crowley. O sim. Waite sempre silenciou com relação ao menino mimado, né? o Crowley. Mas o Crowley falava horrores, enfim, né? Tentou, desmoralizava mesmo o Waite. Então, ele sempre quis fazer o tarô dele, porque ele tinha ali uma concorrência com o Waite, apesar de serem da mesma linha, a linha Aham. inglesa. E aí, obviamente, ele teria que fazer algumas modificações. E uma das grandes, e aí vamos dar um salto, né? O Crowley, então, de 1904 até 1936, quando ele começa a querer escrever o livro de Tote, né? Ele desenvolveu um sistema mágico que é chamado Magic. Né? Então, Uhum. baseado em magia sexual, baseado no Tantra, que ele passou uma boa parte da vida também dele na Índia. Então, ele bebeu dessa fonte. E ele trouxe para o Ocidente uma visão, vamos dizer assim, mais palatável do que a yoga tradicional e a yoga tântrica. E ele introduziu muitos conceitos. Magia sexual do Crowley, Magic, tem muitos conceitos do Tantra. Apesar de eu não conhecer o Tantra, o livro Abba dele, que é o livro 4 chamado Book 4, ele é a primeira parte do livro, são 4 partes, né? A primeira parte é toda dedicada a yoga. Então, a asanas, a mantras, a respiração. Então, ele traz realmente esse conceito da Índia. Bom, para enxugar, então, ele desenvolveu mais de 20 anos da vida dele, bem mais, né? Ele desenvolveu um sistema mágico. No fim da vida, ele resolve, então, já no fim da vida, porque ele já estava com 70 anos, quando ele resolve fazer tarô. Um pouquinho antes, 68 por aí, ele tinha. Uhum. E a Frida Harris também, são da mesma idade. Né? E aí ele faz uma espécie de enquete. O Crowley, ele sempre viveu entre Londres e França. E era sempre muito bem colocado entre os artistas da época. Né? Ele era essa figura polêmica, mas ele era transgressor. Né? Então, Sim, e é uma geração transgressora nas artes. Né? A gente está falando aí dessa década de 20. Então, um sim. período de transformação na arte, período de transformação geral. Né? A gente tem aí, começa logo em seguida, em 1914, a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo passando por transformações muito intensas. E o Crowley se colocando ali como profeta do novo Aion, da nova era, uma vez que no Nietzsche diz isso para ele no livro da lei, né? Que ele era o profeta dela e tal, o profeta da nova era. E aí ele então está vendo que a vida dele está chegando ao fim. Aquela ideia inicial lá da Golden Dawn estava amortecida, adormecida, e ele sentia realmente que tinha que fazer um tarô. E aí pediu para um amigo dele francês, não inglês, para apresentar alguns artistas disponíveis. Bom, eu sei que de 3 que o amigo combinou lá para encontrar ele com o Crowley, só a Frida Harris foi.
Ele não teve nenhuma opção. Mas foi muito legal, olha isso, né? Frida Harris, que já era uma artista conhecida na época, ela não Sim, era sim. É, iniciante, não. Ela já tinha um trabalho reconhecido, ela já era lady, então ela era casada com um político muito importante sim. ali da Inglaterra, né? Do parlamento inglês. E aí o Crowley conversando com ela já era iniciada em algumas ordens místicas, ela era muito interessada no sistema do Crowley, fizeram uma troca. O Crowley estava falido já na época, não tinha dinheiro. Ela pagou para o Crowley dar aula para ela, É, porque e ela ele trabalhou de torrou tudo que ele graça para tinha, né? ele. Porque, pelo que eu li, ele torrou tudo que ele tinha, né? Ao Tudo longo da vida, que ele era rápido. rico. Ele Mas ele foi acabou rico. com tudo, né? Ele foi muito Né? rico. Ele foi herdeiro, né? Era de uma Herdeiro, grande né? sapataria empresa. Na verdade, o pai dele já era herdeiro. Foi o avô Uhum, grande rico, rico de verdade. O pai do Crowley já não trabalhou, né? Já herdou a cervejaria, mas trabalhou pouquíssimo, morreu cedo, e o Crowley herdou o dinheiro. Né? O Crowley não quis saber de cervejaria e pegou o dinheiro. Na época era uma fortuna, ele ganhou uma sim, fortuna mesmo. Mas ele torrou. O Crowley nunca trabalhou, trabalho, né? Que a gente chama de trabalho, trabalhou intelectualmente, né? O cara sim. é um gênio, né? E aí, então, foi que ele conhece a Frida. A Frida paga para ele era 2 libras na época, né? Para ter aula com ele, por aula para ele, na verdade, explorá-la, né? E aí ele realmente a inicia na OTO e na Astro Argento, que são as duas ordens. A OTO já existia, mas o Crowley que mudou todos os rituais da OTO. Então ficou uma ordem até muito mais a cara do Crowley do que a própria Astro Argento que ele criou, muito parecida com a Golden Dawn. Ele usou exatamente a mesma ideia, né, do que como se sustentava a Golden Dawn nos sistemas da árvore da vida, passagem de grau de Sefirá para Sefirá, a mesma coisa a Argento. Então, só que ele tirou o plano físico. Ele diz que tá tudo num plano astral e que você só tem um professor, um instrutor que vai acima do seu grau, que não importa qual grau, ele pode ser do último grau ou um grau acima do seu, importa que ele esteja acima do seu grau, Aham. ele vai te instruir, tá? Com as bases e todas as instruções que o Crowley deixou, e muitos rituais que ele escreveu para isso. Então, a partir daí, ele vai iniciar a Frida Harris, e a Frida Harris, pelo que eu sei, agora eu vou falar uma coisa que eu tô de orelhada, tá? Eu sei da Tá. Frida, eu não sei da Pamela, mas conta-se que o Waite, ele não quis abrir os segredos da ordem para Pamela. A Pamela não era uma iniciada, né, alto grau da Golden Dawn. Então, ela não conhecia. Então, diz que muita coisa do Waite acaba ficando um pouco capenga, principalmente os arcanos menores. Né? Estou falando Uhum. isso pelo que o pessoal que estuda fala. Porque já o Crowley fez diferente. Ele realmente ensinou, ele iniciou a Frida Harris nos graus mais altos, ela fez os rituais e ela, então, eles juntos compuseram esse tarô. O pessoal tira muita importância da Pamela, só bota ela como artista, mas a Pamela era uma grande estudiosa esotérica, mística, ocultista, conhecia profundamente a Cabala. E quando você estuda o tarô dela, e hoje eu vejo com mais agudez, talvez com mais maturidade, é impressionante. Ali pode ter, obviamente, que tem o rigor do Crowley. O Crowley, às vezes, botava lá para desenhar oito vezes uma carta, até ele chegar ao que ele queria. Mas muitas das indicações eram dela, até Uhum. porque a ideia do tarot de Tote foi dela, porque o Crowley queria fazer uma releitura do tarot do Waite, Marcela e do Waite. E ela diz, e aí ela tentava, nada agradava, tudo para ele era horrível, tudo estava péssimo. Aí ela fez a proposta para ele: vamos fazer uma coisa diferente, vamos inovar, vamos criar um tarô novo, mas novo mesmo, com tudo que você já
desenvolver, vamos colocar nesse tarô. E aí foi que começou o trabalho, que seriam de 5 meses, e viraram 5 anos, né? Eram seis Sim, meses o prazo para o tarô. Viraram 5 anos até ela entregar tudo, tá? O Crowley morre em seguida. E ela morre em 66. Nenhum dos dois viu o tarô de Tote publicado, tá? O tarô de Tote foi publicado, acho que pela primeira vez em 72. Publicado, que eu digo, em grande escala, com uhum, as cores mesmo, com tudo como ele foi concebido. Que até então tinha algumas reproduções, mas em vermelho. Enfim, não é o tarô como ele é hoje, como a gente vê. Então, nem dos dois vivos viram a obra deles, né? Então, e aí agora eu estou disposta a falar, eu já falei bastante, agora, por favor, perguntem, e você também, Lígia. eu já quero perguntar sobre a Boleskine House, que eu te falei, né? Que eu sonho em ir naquele lugar lá. Ontem eu vi um vídeo, né? Que eles colocaram até uma cerca lá, que o pessoal quer entrar lá, quer tirar foto e tudo mais, né? E ele foi em 1905, mais ou menos, que ele morou lá. Eu não sei Foi, exatamente o ano, 1900, né? E ele foi, ficou foi lá. logo Como é que no foi a início história da dessa modernidade. casa? Foi Ó, o logo, pessoal já foi falando antes de isso. 1905. Foi antes porque em 1904 ele tinha casa ainda, mas foi quando ele volta, é verdade. Por que o Crowley comprou essa casa, né? Ele quer fazer o trabalho do Abramelin, Uhum. a vocação do ritual de Abramelin. E aí tem todo um trabalho, aliás, que tem um filme chamado Tons. Depois eu até vejo para vocês, gente. Agora eu estou péssima de memória, estou extremamente exausta, estou num processo de vida assim muito intenso e estou esquecendo mais do que eu já sou esquecida. Mas é um filme sobre o ritual de Abramelin, é um filme maravilhoso, é um filme de terror, mas é um filme que narra perfeitamente o que é esse ritual. E o Crowley compra essa casa, essa mansão, na verdade, né, para realizar esse ritual. E ele faz as invocações, porque são invocações de demônios mesmo, para chegar no. Dark Song. Perfeito, Mário, obrigada. A Dark Song. Esse é o nome do filme. E é um filme realmente espetacular. Dá para ter uma ideia do que é o ritual da Bramelin. E o Crowley, ele, quando está no meio das invocações, está no meio do trabalho, é um trabalho de 6 meses, é longa a duração do ritual. Ele tem que estar fechado em casa e tal. Mas nesse período ele recebe uma mensagem do Matrix. O Matrix está numa crise e o Crowley, então, larga tudo, o ritual, tudo mesmo. Os demônios, chamar e vai socorrer o Matrix, né? E aí, nesse período aí que eu falei para você que acaba depois eles brigando e tudo mais, né? Tendo a briga. E aí o Crowley não consegue realizar esse ritual, não dessa vez. Ele vai tentar a realização depois. E ele nunca conseguiu terminar esse ritual de verdade. O pessoal fala, não, mas ele atingiu, ele chegou ao Sagrado Anjo Guardião. Chegou, mas através de um outro ritual que ele faz junto com o amigo dele que funda a Golden Dawn, que é os. Deixa eu dar uma colada aqui, que esses nomes vão me esquecendo. Eles são fundamentais e eu vou esquecendo. Deixa eu falar. Golden Dawn, não, Astro Argento. Deixa eu pegar aqui, só para falar, para não ficar só no conto dos causos. Cecil Jones, né? Que é o George Cecil Jones, que era um companheiraço do Crowley. Então, em 1907, eles criam a Astro Argento e é no ritual de passagem que o Crowley, então, chega ao contato com o Sagrado Anjo Guardião dele, enfim, tem ali, e ele depois descreve, ele cria um ritual para que você acesse seu Sagrado Anjo Guardião. Uhum. E então é um ritual mais simples, é complicadíssimo, mas é bem mais simples que o Abramelin. Mas aí o que acontece? A casa ficou assombrada. O Crowley largou a casa, depois vendeu a casa pegou fogo. A primeira vez, a casa pegou fogo 2 vezes, tá? A primeira vez pegou fogo, foi reconstruída, vendida, e aí um dos compradores da casa foi o cara do. O Jimmy Qual é o Page. nome dele? Jimmy Page, Jim- obrigada. Vai me ajudando É, também, Lívia, porque nomes.
Vou Eu escapando. amo Jimmy Page. Libersamek, sim, Mário, é esse mesmo, é o Libersamek, que o Crowley cria para falar que é também o não nascido. Mário está por dentro de tudo aqui, exatamente isso. É, só para saber o ritual que o Crowley cria, que é chamado Libersamek ou o não nascido. É um ritual de contato com o seu sagrado anjo guardião, de chegada ao sagrado anjo guardião. E aí, mas voltando, né, a casa pega fogo, aí Jim Page, depois da primeira reconstrução, ele compra a casa, famosa. Ele diz que foi pouquíssimas vezes a casa, porque ele Sim. ouvia histórias horrorosas, tem uma história prévia da casa, né, que antes do Crowley comprar, foi de um jacobino, né, da política lá da Escócia contra os ingleses, e ele foi morto, decapitado. Né? E dizem que o espírito desse cara ficou na casa. Um dos motivos do Crowley ter comprado, inclusive, né? Foi o tal do espírito desse jacobino aí. Aí, bom, o Jim Page mesmo fala que ele ficava pouquíssimo na casa. Foi na época que logo em seguida não teve ligação, mas Johann Borges, o baterista, né? O John Johann Bonham. John Bonham. John Bonham. John Bonham É, morreu, né? morreu. E aí não é Bebeu, aquele daí ele político que vomitou e morreu estava na por casa ali, asfixia. né? Né? Foi, bebeu. E Nossa, o foi filho do horrível. Robert Plant morreu também, né? Ele tinha um menininho que tinha uns 5 anos e o menino ficou doente e morreu. O Pois é. filho do Robert Plant, do vocalista. E todo mundo Ah, colocou a culpa na casa. E daí o aí, Aleister Crowley levou a exatamente. culpa por E isso a casa também. foi vendida. A casa Se foi bem, o Jimmy Page vendida vendeu na década de 80 só, ele vendeu essa na casa década de depois, 80. viu? Foi quando pegou fogo É, a segunda vez. Ah, e é. aí a casa pegou fogo a segunda vez. E aí nunca mais. Nunca mais agora, esse ano, a casa foi recuperada. Ela está totalmente hoje, é uma espécie de um centro cultural, né? Tem Uhum. visitações, Eu então quero hoje está aberta a muito ir lá. visitação. Quero Pois você muito ir. vai, então. Eu não sei se eu quero, não. Eu quero ir de dia, né? Eu falei pra você, à noite eu Pode não vou, ser não. de De dia a dois em gente três vai. esses demônios já estão exorcizados, né? Pelo amor de Deus. É muito tempo, né? Muito tempo e muito fogo, né? Então, É, acredito que tenha sido. E ela foi toda reconstruída de novo. Então, ela saiu do zero, porque ela realmente ficou em escombros. Impressionante. Esse segundo incêndio destruiu a casa completamente. Né? é. Então, daí vira o quê? Vira uma das casas, né? Tem um mito aí, né? Tem uma Sim. lenda urbana aí, né? Mas o Crowley, na verdade, e é verdade mesmo, isso que eu estou contando não é lenda, não. Ele realmente abandonou no meio o ritual e foi embora. E logo depois ele vendeu a casa. Então, ficou. Além do Jacobino decapitado, e aí o Jimmy Page conta que ele cansou de ouvir barulhos, Uhum. né, da casa e que ele achava barulho de gorgolejamento, de uma Ai, credo. E tinha o monstro do tremendo, Lago né? Ness também, né? Ele conta umas histórias, não sei Diz que quanto que ele estava. aparecia Na monstro no dele, lago lá e tudo. É. eu não sei quão chapado estava todo mundo. É, então, também é um relato que Mas, você não sabe se a pessoa está muito bem, né? E a abadia de Telema que teve lá na Itália, que tocaram eles da Itália, não foi? Ele foi expulso cara, da ele da Itália. Itália. O, É, o Crowley sempre foi dado como agente duplo, né? E isso é uma uhum, história que existe mesmo, do Crowley ter sido um agente mesmo de é, espionagem, atuando como inglês tanto na Alemanha quanto na Itália. E ele foi expulso da Itália por isso. Se ele tinha culpa ou não, eu não sei. Mas a abadia era a grande ideia do Crowley, né? Da vida era formar essa abadia, como uma igreja mesmo, né? Uma igreja telêmica. Tanto que nos rituais da OTO, eu achava isso um absurdo, né? Você tinha que fazer que nem o islamismo, você vai para se dirigir para Meca e faz as suas orações. Para o Crowley, era se dirigir para o local que estava Boleskine. Então, para ah, você é ver, mesmo? tá? Eu não sabia É, disso. na UTO, você faz todos os rituais e invocações voltados para Boleskine. Isso Alguma coisa escrito ele por ele. plantou lá, então. Se, alguma coisa ele plantou lá, porque se era tão E foi importante para ele a casa assim, uma igreja, uma religião,
Não, ele é uma religião. O Cristo foi a pessoa mais contraditória, Lígia. Você vai ler o livro da lei, é completamente avesso a qualquer tipo de religião. Ele parte da premissa, ele, os deuses, segundo ele, né? Partem da premissa que o homem é Deus. E, como tal, ele se Sim. conecta diretamente ao divino, ao seu ser espiritual maior, né? Que ele intitula ali como Keter, no caso. Está aí na localização na árvore da vida de Keter. Só que depois o Crowley ele transforma Telemann em uma religião. E isso você vai ver isso na OTO, nos rituais da OTO. Tem inclusive a missa gnóstica, onde tem Uhum. santos que são invocados, são falados no meio da missa. Né? Os santos dele, entre eles, estão lá. Nietzsche, alguns assim que você vê nitidamente que inspiraram o Crowley, né? Uhum. Rabelais, né? Que é um dos santos para ele, e que o nome Telemann, né? Não vem de Rabelais, mas Rabelais tem um livro, né, que aborda a abadia, inclusive, de Telemann. Aí é que vem a ideia do Crowley. Mas foram rituais assim fracassadíssimos, seríssimos. Inclusive, aí eu teria que ver direito melhor, porque a biografia já está um pouco tumultuada nesse ponto. Eu não sei exatamente, mas eu acho que morre um dos discípulos dele lá dentro. E isso, depois o Crowley, então, vai responder processo e tudo mais. Tem uma série de confusões aí da Diz que ele morte bebeu sangue de muito gato, não foi? Que eles misteriosa foram fazer o de ritual com gato. Não, gato isso e o aí é moço um bebeu ritual sangue de que gato. mas É o não que foi a falam, morte, né? ninguém sabe. A morte, ninguém sabe exatamente o que levou à morte desse rapaz, né? Mas sim, ele fez rituais de magia sexual, de abusos com mulheres, enfim, foi É. muita porrada ali dentro, né? Foi muito confuso ali dentro. E aí ele acabou expulso da Itália, assim, né? Mas hoje também É. está em ruínas. Eu tenho É, eu uma amiga e vi no aluna, YouTube. Eu vi no é, YouTube, eu fico e procurando esses vídeos para ela ver. esteve lá e ela falou, é em ruínas, dá até medo. Quando você fala ali na cidadezinha, né, que você quer ir lá, o pessoal te olha totalmente torto, né? Ela contando a experiência dela, foi bem somos malucos mesmo, telemitas muito raízes que querem ir lá, né? Mas É. ela está totalmente abandonada. Né? É, por falar em mulheres, né? Tem muita tradição das mulheres escarlate, né? Ele inventou esse negócio das mulheres escarlate. Tanto que o Jimmy Page, a filha dele chama Scarlett, né? Ele tá Ah, namorando uma tá. moça faz um tempo que ele deu o codinome de Scarlett também. A segunda filha do Raul Seixas também é Scarlett. Por que ele cismou tanto com essa história? O Bom, que é uma então mulher isso escarlate? vem do livro isso vem do livro da lei. A Babylon, né? Babylon ela é uma ideia que vem depois, né? O nome Babylon vem depois. Então, o que vem no livro da lei é Mulher Escarlate. Quem fala de Mulher Escarlate é Nuit e depois Horus. Vai falar, e acho que Hadith também fala, né, de Mulher Escarlate, e que seria a consorte do Uhum, profeta dele. Tá? Então, ele intitula, e a primeira Mulher Escarlate foi Rose por ter todo esse esquema, tudo que eu sim, falei para vocês, né? Então, depois tiveram outras Mulheres Escarlates. São mulheres normalmente mediúnicas, muito fortes, em que elas são responsáveis por trazerem algum tipo de inspiração ou trabalho para o Crowley. Né? E aí, essas são mulheres que foram muito importantes, e de tempos em tempos ele elegia uma. Mas eu vou te dizer, todas muito complicadas, todas com problemas de alcoolismo. As pessoas falam muito que o Crowley causou isso, mas em geral ele se atraía por esse tipo de mulher, né? De certo. mulheres bastante problemáticas e já com problemas mais livres. Certamente, né? Porque ele está naquela época vitoriana, então são mulheres que quebram padrões, e Sim, ele tem, então, um padrão de mulher que ele chama, mas não é qualquer mulher dele, que é a mulher escarlate. Normalmente são as mulheres que trouxeram algum tipo de conteúdo para a obra mágica dele. Tá? A mais entendi. importante é a Rose. E depois essa mulher escarlate vai ganhar o nome de Babilônia, num outro livro dele chamado Visão e a Voz, que é também um livro muito doido, que através desse ritual que o Mário falou do Samek, ele ele vai ter acesso a vozes, né? Na verdade, não foi bem o Samek, ele é oriundo desse tipo, de todo esse conhecimento que o Crowley traz com o enoquiano, né? São os rituais Uhum. enoquianos.
E aí ele acessa anjos, segundo ele, em cada Aetir. Aetir é como se fossem degraus, né, de uma escada. E ele vai, então, conversando com esses anjos que vão revelando para ele determinados segredos de Telema, da vida. E um deles, né, um desses Aetires, é sobre Babylon, é Babilônia, na verdade. Então, vai intitular a Mulher Escarlate como Babilônia. E no outro seguinte livro, logo em seguida, que também é um livro inspirado dele, que é o 333, que aí sim, é um livro chamado Livro das Mentiras, é todo em poema. É também um livro que tem vários, tem rituais ali importantíssimos, do Crowley. E aí ali é dito que o nome não é Babilônia, mas é Babylon. E aí, então, ele tem toda uma numerologia para explicar isso, né? Que é o número Sim, 777, enquanto a grande besta é o 666. E mas aí tem ligações realmente de estudos cabalísticos, do nome, Babylon, o número, e aí e vai ter a ver também lá com o capítulo 1 do livro da lei, quando Nuit fala dessa mulher escarlate, que ela também se intitula Isis, ela se intitula Babylon. Né? aham. São formas femininas, como gradações. Nuit, a grande deusa, Isis, a intermediária, Babylon, a encarnada. Então, as mulheres, normalmente telemitas, são chamadas Babylon. Ah, Né? entendi. Muito bom. Tem até uma música do Rolling Stones que chama Scarlet também, com o solo de guitarra do Jimmy Page. Então tem Ah, alguma coisa a ver aí que eles vai gostam que tanto, né? tem, né? Com certeza, com certeza. Nossa, se você for pegar, então, Raul Seixas, tá cheio É, de vamos falar do referências, né? Raul? Vamos falar um pouquinho do Raul? Vamos, Eu vamos, adoro o Raul. eu amo. Eu vi sua música, Então, o Raul é. apresentação o Ra- do violão maravilhosa, Você Lígia, sabe que adorei. o meu filho tem 7 anos, ele adora o Raul Seixas, né? E ele gosta muito de sociedade alternativa, ele adora. Que legal! Ih, ó, o telemitazinho aí. É que acho que ele vê o clipe é muito engraçado, o clipe do Raul cantando, né? Sociedade Alternativa. O Raul era uma figura muito que chamava muita atenção, meu filho adora. Mas ó, o Raul é telemita de verdade? Era de Era. verdade mesmo ou era só É de marketing? verdade. Não, era de verdade. Ele e o Paulo Coelho, na verdade, o Paulo Coelho é um grande mentor, né? Mas eles Sim, sim, experimentaram todos os rituais, retiros, enfim, eles eram discípulos de Marcelo Mota, que foi sim. o quem trouxe Telema para o Brasil, né? Então, com certeza ele era telemita, mas ele era mais um divulgador, né? Mas eu não sei É, se hoje em dia, é tão difícil você se intitula ou não telemita, é, né? Quando você lê o é. livro da lei, que você vê a descrição ali do que é a telema, você pode ou não se intitular ali telemita. Tanto que um dos versículos do livro da lei diz: quem nos chamar de telemitas não errarão, né? Porque você se chama, você que se diz, na verdade, telemita. Então, não, quando você se diz telemita, ninguém vai contestar. O Raul se dizia telemita, né? O Paulo Coelho ele ficou um pouco, daí não gostou, saiu fora, que ele teve o episódio lá, né, que ele narra nas Isso. Valquírias, que deu tudo Da errado e Valquíria que atacaram ele e tal, e caiu fora. E o é, Raul continuou. Eu vi uma entrevista, né, de um rapaz, acho que é Luiz Roberto, José Roberto, que é telemita, e ele contando os últimos dias do Raul, que diz que o Raul até o final gostava é, mesmo, né, sim. disso daí. Mas Diz que até o quem final ele levou produziu mesmo a foi o Paulo sério. Coelho. O Paulo Coelho, depois desse surto que ele teve, não esquecer que eram drogadíssimos, tá? Então, o Paulo Coelho conta que ele começa a ter aquela sensação, ele vai para debaixo do chuveiro, né? Para É, poder rezar. Começou a rezar o Pai Nosso, então ali tem é, quase uma conversão dele, né, ao cristianismo. E aí, para se livrar daquele incêndio que ele sentia, eu acho que ali ele estava tendo era não uma overdose, mas algo parecido com isso, sabe? uma bad Um trip, né? tipo de uma bad trip total, né? Total, Total né? mesmo. Eu acho, porque, sinceramente, é, eu já fiz muitos rituais, já trabalhei com muita coisa e não tive nunca nenhuma sensação parecida, nenhum sentimento de medo. Claro, Uhum. você tem coisas que acontecem que você fica, poxa.
meio bolado, né? Mas nada que você não possa lidar. Às vezes você não pode lidar mesmo, mas sempre tem alguém que sabe lidar, que você chama É, nessas horas, né? e ele também, depois, né, muitos anos depois que ele escreveu O Alquimista, aquela história da lenda pessoal é a verdadeira vontade. Então tem muitas coisas que ele meio que mudou o nome, mas a gente vê que saiu de Crowley aquilo lá, né? Claro, claro, e também tem, nesse período que o Paulo Coelho teve esse surto, né? Era um período, além de muitas drogas, também muita contestação, né? O Crowley era uma pessoa muito ainda mal vista. Hoje ainda é, você imagina lá na década de 60, 70, Sim, 70, na verdade. Era muito, muito pesado mesmo. Então, essa coisa do bem e do mal, essa coisa muito de perseguição, enfim, né? A gente ali na ditadura, sabe-se lá o é, que gatilho aconteceram, né, que levaram ele para um aspecto de medo mesmo, de medo de demônios, mas sabe lá, esses demônios eram internos dele, né? é. Mas infelizmente nesse aspecto o Raul Seixas ele se deixou sucumbir, né? Mas mais pela droga. Eu vi o Paulo Coelho falando no quando ele, acho que deu uma entrevista ou fez um documentário que Acho que é o ele baú fala do sobre o Raul, Raul, não é? Baú do Naquele Raul, né? documentário Baú do É um Raul? documentário. É, É. Que ele diz que a grande culpa que ele sente foi ter apresentado as drogas para o Raul foi nesse Seixas, né? mesmo. É. É. Pois é. Que Então O você Raul vê, perdeu a mão, né? Perdeu perdeu a a mão mão, mesmo. perdeu a É, mão, porque né, era mais sensível mesmo, enfim, menos conectado, menos pé no chão, é. enfim, sei lá. Ah, infelizmente, mas as letras que ele tem são espetaculares, né? Ah, sim, Cada nossa, o letra Trem da Sete é muito legal. As músicas que fazem 37. referência, né? Tem Nossa, muitas músicas boas demais e que falam de tarô também, né? Não só do Crowley, mas de tarô, de todo esse misticismo. É muito legal. É muito eu legal. sou muito fã. E é pra gente terminar, ó, gente, quem quiser deixar alguma pergunta, tá vendo que tem um balãozinho ali com um ponto de interrogação? Deixa a pergunta ali que eu leio para a Márcia responder, tá? Eu só queria que ela falasse um pouquinho sobre o Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, poeta português famosíssimo. Eles Gente, inventaram uma presepada juntos, né? É muito engraçada essa esse é história. babado. Talvez, eu acho que essa é uma das histórias mais É incríveis do Crowley incrível, é e muito mais legal. enlouquecidas dele, né? E que entrou o Fernando Pessoa nessa, gente. O cara entrou de gaiato no navio. Mas o Fernando Pessoa era Auto- maluquete também, vai. Vamos combinar que ele era bem maluquete. E aí tem os defensores do Fernando Pessoa e tem os que contradizem Fernando Pessoa e tem os piores ainda, que aí é a fofoca interna telêmica, que o Crowley e ele não chegaram a ter alguma coisa, mas teria ali uma paixão platônica. E que o grande É capaz. problema da história foi porque o Crowley chegou em Portugal, né, em Lisboa, lá, com uma mulher, uma garota lá que ele estava apaixonado. Sei. E diz que eles trocavam cartas intensas, não sei qual a profundidade disso ou não, né? E veracidade disso. Isso é só fofoca mesmo, mas que havia Sim. ali uma história entre eles, né? E que o Crowley vai até lá, mas leva uma mulher. Então, o Fernando Pessoa se retrai, e se retrai mesmo. Eles só tiveram 3 encontros, pelo menos, marcados, assim, né? Conhecidos desse tempo que o Crowley passa. Mas qual é a história, né? Começa com o Fernando Pessoa comprando o livro sobre a vida do Crowley, que o Crowley mesmo escreveu, né? Que é o. Ai, gente, me ajudem. Esqueci o nome do livro. Pega aí. O livro maravilhoso que é ele contando a vida dele até a época da Astro Argento. Oh, meu Deus do céu. Peraí, peraí. Enquanto você procura, deixa eu dar uma dica, gente. Vocês que assinam aquele negócio da Amazon lá, sabe? É uma assinatura para você baixar um monte de livro. Tem muitos livros sobre a Lester Crowley lá em língua Ah, ué. portuguesa para vocês. É. Como Amazon Limited, né? Que chama? Que você paga R$19,90 Sim, lá e baixa. não, Tem é Kindle vários livros lá. Unlimited. É Kindle Unlimited. É. Isso, tem vários lá em língua portuguesa para ler. Eu baixei vários para eu ler já. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui, biografia do Crowley. Autobiografia. Traduzir. Biografia. Crowley. Autobiografia. Biografia. 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 Biografia.
não ficar também falando, deixando vocês no ar com tudo. Minha memória está num troço. Autobiografia. Eu queria ler essa autobiografia aí para ver as coisas que ele fala. Ele Dizem tem, que... ele tem até, eu vi que já tem em Portugal, em português de Portugal, Ah, é? mas ele tem espanhol, que é o que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu tô com visão e a voz, e aí fica terrível, né? Você começar a lembrar o nome do livro. A Quem gente quiser não vou deixar perder meu perguntas, tempo, pessoal, não. coloca aí no ponto de interrogação, tá? Eu vou contar direto a história, gente. O que interessa é a história. O livro, Tá. depois vocês vão procurar a Se alguém autobiografia do souber, Crow. deixa aí, por favor, nos Confessions, comentários. pronto, Confessions. The Confessions, tá Confessions. bom. The Confessions. O, o, o Fernando Pessoa, ele tinha comprado esse livro, né? E já tinha chegado a primeira parte do The Confessions para ele. E aí, logo nas primeiras páginas, o Crowley colocou o mapa astral dele. E botou lá os períodos, os graus, não sei o quê, tarará. O Pessoa lendo a biografia e vendo o mapa, ele faz uma correção. Mas ele não escreve para o Crowley. Ele escreve para o editor, que é da revista Mandrake, né? Que era do próprio Crowley, era do Crowley essa revista. Mas ele escreve dizendo, olha, muito obrigada, que tal o dinheiro, dananá, faz lá o Milocene, mas eu queria fazer uma correção, um adendo, uma correção. E o Crowley achou muito interessante, que o Crowley aceitou, porque ele disse, olha, eu não tenho exatamente a data do meu nascimento, eu sei que eu nasci entre 23 horas, entre tal hora e 23 horas e tal, e realmente é um período. Daí o que faz o Pessoa? Ele faz um ajuste de cálculos pelos fatos importantes da vida do Crowley, e aí eles se tornam amigos virtuais, né? Sim. Através de cartas, escreve. O Crowley já estava numa crise, isso foi final da década de 20, foi 30, já entrando em 1930. O Crowley já estava com 60 anos. Não, 50. Ele tem 10 anos a menos que o Pessoa. O Pessoa tinha 40 e ele 50. E aí eles trocam. Aí o Crowley queria que o Fernando Pessoa fosse à Inglaterra. Fernando Pessoa disse que não estava nos planos dele, nos projetos dele. E a Inglaterra, para o Crowley, estava pegando fogo, ele fechando essa editora, sendo perseguido. Ele resolve pegar a amante dele da época, que era uma alemã. Ele estava casado com Uhum. uma mulher escarlate. E aí, mas ele tinha essa amante, que ele se apaixonou, uma jovem, muito jovem, ele se apaixonou quando ele conheceu ela na Alemanha. E aí ela é, na verdade, dupla nacionalidade, alemã e americana. Aí eles vão juntos e o Crowley entra e dá de o Pessoa foi recebê-lo. E aí dá de cara, eles vão para o hotel e tal, jantam, almoçam juntos e tal, mas dali nada mais se sabe. O que se sabe de verdade é que ele se encontrou, ele vai viajar com a moça tinha problemas sérios de bebida, de alcoolismo e também, segundo o Crowley, de histeria. Aí, palavras do Crowley. Ele que chamava a mulher de histérica. Assim, o fato é que ela teve uma crise no hotel e foram mandados embora do hotel. Ele, o Crowley e ela foram para outro hotel. E isso já estava meio que combinado com o Pessoa, de que o Pessoa queria escrever um romance sobre magia. Né? E aí tinha o nome era O Boca do Inferno. E o Crowley, então, combinou. Diz, né? Porque o fato é que o Fernando Pessoa, junto com um amigo dele, editor dele, corroboraram a história do Crowley do suicídio. O Crowley, pressionado, porque a menina surta, pega o primeiro vapor lá, o primeiro navio de vapor e manda. Né? E o Crowley enlouquecido atrás da mulher, a mulher já tinha zarpado fora, foi embora de volta. E aí o Crowley faz o boletim lá na polícia, o Pessoa vai junto, é chamado, porque eles estavam juntos, e o Pessoa estava meio que responsável. E aí, nisso, o Crowley diz que vai a tal lá, Cascais, né? E
E aí vem a história que eles inventam. O Crowley inventa. E, na verdade, ele deixa tudo, não inventa que se matou. Ele deixa umas palavras ali em Cascais dizendo, falando da mulher que agora os beijos, a sua boca, falando isso, a boca não será tão quente quanto a sua, e, enfim, fazendo uma alusão à boca do inferno. E ele diz também é, que está cansado, está exausto de muitas atividades, muitas perseguições. Então, ele três frases assim que ele deixa que dão a entender que ele vai tirar a vida, ou que ele tirou a vida. Certo. O Pessoa endossa isso na polícia, engana a polícia. Depois descobre-se que foi tudo uma grande armação. Saiu na Inglaterra, em Portugal, todo, né? Suposto assassinato. Aí vem as conspirações, né? Foi assassinado pela Igreja Católica, enfim, aí começa. Freud conseguiu o que ele queria, né? Que é que falassem dele. E volta para a Inglaterra, ainda troca durante acho que 2 anos, ainda cartas com o Pessoa, mas depois o Pessoa para. E ele cobrava do Fernando Pessoa o livro, o tal Boca do Ah, Inferno. entendi. Então nunca escreveu esse livro. Então hoje tem até um livro sobre isso, né? Sobre Fernando Pessoa e Boca do Inferno. O Mas Fernando é sobre esse Pessoa diz que caso, sobre bebia essa bastante também, história. né? Bom, Diz a lenda que ele bebia bem também, né? Diz que o Fernando Pessoa bebia eu não sabia. bastante. O pessoal Bom, diz que para sim. ser amigo do Crowley, bom, eles não terminaram inimigos. Mas um fato que para mim corrobora muito a questão do relacionamento, que de repente tinha ali sabe, Uma uma intenção, né? paquera, É. um desejo, alguma coisa ali, é que o Crowley faz o Inapam, né, que é um poema muito forte, muito sexual, né, e que chama Meu Homem, Meu Tudo. Nossa, é fortíssimo o poema, e quem traduz esse poema é o Fernando Pessoa. Ele mandou para o Entendi. Fernando Pessoa esse poema, e o poema é traduzido para o português pelo Fernando Pessoa, que é maravilhoso. Eu acho lindíssimo, lindíssimo, Uhum. lindíssimo esse poema. Vale super a pena para quem não conhece, tá? Então, Ai, essa é a legal. história. São várias fofocas. Várias. Então, como a gente sempre fala, tem mais, eu acho que hoje eu diria que o Crowley é um pouco meio esses Marçal da vida, um Pablo Marçal da vida, sabe? Ele É fazia é muito um cara barulho que mesmo, né? sabe criar É. factoide, né? Sabe criar polêmica. Sim, Falem mal, mas falem de mim. É um pouco sim, isso, né? sim. E no final ele fez tudo o que ele quis na vida dele, né? Ele não deixou de fazer nada daquilo que ele queria, não é? E olha, o pessoal fala, ele morreu na miséria. Não morreu na miséria. É mentira. Ele morava numa pousada, numa espécie de uma casa, né, com várias pessoas, ou seja, ele alugava um quarto, mas ele era sustentado pelos alunos e discípulos dele. Nunca passou fome, nunca passou miséria, nada disso. Não era mais milionário, não era mais rico como ele foi, né? Ele tinha uma vida mais de velhinho mesmo. Mas morreu com todas as drogas, com tudo que ele fez na vida, ele morreu com 72 anos. Durou Para a época, bastante tempo até, é durou bastante tempo, eu bastante, acho. Para tudo que ele né? Com fez, eu acho muitas que é muito drogas, tempo. com É, muita. E ele tinha asma, então era uma pessoa que ele tinha uma saúde debilitada. Mas e é. abusou de tudo que ele quis, bem entendeu? Se alguém viveu Telema na sua essência, foi Crowley. Crowley É. realmente ele É foi que nem o um Jimmy Page, grande né? O Jimmy Page tem quase eremita. 80 anos já. Ele tem quase 80 e tá aí, não é? É, E mais do que ele impressionante, né? aprontou, Para né? tudo. Ó, Pois Márcia, é, tem várias perguntas aqui, ó. Tem muitas tá. perguntas. Eu vou selecionar umas duas Fácil? para a gente não passar muito do tempo, tá? Tá, Deixa eu olhar aqui. tá, pode fazer. Deixa eu ver aqui. Cadê? Olha, aqui o Carruagem do Sol Tarô, que é o Gabriel. Um beijo, Gabriel. Beijo, Para quem nunca Gabriel. estudou o tarô, para quem nunca estudou o tarô de Crowley, qual sugestão de por onde começar? Por onde, assim, a pessoa nunca estudou, tem vontade de começar. Começa por onde? Você indica um Olha, livro, um curso? Como é que a pessoa faz? eu indicaria um livro que fale sobre o tarô de Tote, né? Em português, eu gosto muito do livro, apesar dele não
ser focado em Telemann só, mas ele fala muito sobre o Crowley, é o do Viti Pramadi, que é o Sim, Viti, que eu saiba, ele não é telemita, ele está mais ligado ao Osho, à cultura oriental, né? Mas ele tem o tarô terapêutico, é, que ele usa o tarô do Crowley, e ele é muito bom. Ele fala é. muito, eu acho que é bem É bem mais fácil, detalhado, né? É ele bem é bem detalhado. detalhado, ele não fala besteira, né? Ele fala com propriedade e ele explica bem. Para quem está iniciando, eu acho ele perfeito. Tem um livro do Johan Reis também, que é Manual de Tarô, mas esse está esgotado, está difícil de conseguir. Então, talvez em PDF, não sei. Tem o livro do Rosa, que é o Anderson Rosa, que é o Frater Goya, mas aí já Uhum. é um pouco mais, já são principalmente do Frater Goya já é mais já um pouquinho mais complexo, mas é muito bom Uhum. também. E claro, né? Sim. Para começar, eu diria esses três, né? Você vai ter aí telemitas que falam sobre tarô, de Tote, falam muito bem, com muita propriedade. E você depois, sim, aí você vai pegar o livro de Tote, porque não dá, né? A gente não pode estudar uma Sim. pessoa sem estudar o que a pessoa disse, né? Aham. Então, você quer estudar o tarô de Tote, né? O tarô do Crowley. Sem ler Crowley, é impossível. Então, aí sim, tem que ler livro da lei, aí tem que realmente se aprofundar. Mas aí, para quem já quer também ir muito mais fundo, né? Quem quer Sim. realmente entender a linguagem do Crowley nas nuances, né? Aí eu diria isso, tá? Como O livro do livros. Vishnui Pramadi, não sei se você lembra, quando eu comecei a estudar tarô, que eu tinha 15 anos, assim, eu achei esse livro, mas era uma apostila, e a capa dela era meio rosa, meio pink, assim, sabe? Não era um livro, era uma apostilinha. Era uma E eu li apostila, uma aquilo e não entendia apostila. nada. É. Eu não entendia nada das coisas que ele fala, que ele é bem, né? Ele é bem, assim, tem uma ideologia bem forte, né? Eu falo, gente, que confusão isso daqui. Ai, mas Mas depois que eu tenho um olha, livro hoje em dia, né? Líder é um dos Mas é melhores ótimo, livros para é associar. muito bom. Ele vai contar o tarô, eu gosto muito da introdução do Vite, que ele vai contar o tarô como uma jornada. E aí você vai começando a entender um pouco do sentido geral daquelas 22 cartas, a partir do louco. E depois ele vai É, destrinchar cada uma das cartas em cima do tarô de Tote. Né? Ele sim. até compara com os outros, mas a base dele é o tarô de Tote. Tem outro livro que eu também é muito bom, mas é para quem já conhece um pouco mais de cabala e está afim de aprofundar, que é a do Robert Wang, que acabou de ser Sim, republicado o agora pelo tarô pensamento, cabalístico. que é o É, tarô eu comprei o cabalístico. novo. Esse é É muito bom. maravilhoso, é um É livro muito que é de bom. cabeceira para quem quer estudar tarô, porque ele vai Eu tô pegar os relendo ele. quatro tarôs importantes, né? Ele vai É. pegar o Eight, ele vai pegar, três na verdade, é o Eight, o Marcélia, dele próprio, que é o da é, Golden Dawn, do Crowley. Então ele vai fazer é, essa comparação e é é maravilhoso. muito bom. Né? Agora, é uma leitura mais densa, tem que saber cabala, já tem que estar com a linguagem da cabala um pouco mais mastigado. Né? Então, são livros que eu considero assim essenciais, é o que eu recomendo mesmo, e são esses. Eu tô relendo o tarô cabalístico para fazer o seu curso, para me preparar para o seu curso. Ah, que máximo! É, para me preparar, que é em março a nova turma, né? Eu já tô, Acredita? Pode deixar você que no guarda minha curso eu vaga aí, hein, que eu quero esmiuço. fazer. No curso eu esmiuço tudinho, bonitinho, linguagem por linguagem, símbolo por símbolo, tudo fofíssimo. E claro, gente, fazendo um jabazinho, vai sair meu livro. Ah, Tá? Ainda não que tá, bom, tá? jura? Vai Ai, que sair legal. pela Bate de Cestos. O Rogério vai editar Ai, que junto com maravilha. um grupo de livros maravilhosos, que vai ser o livro de Tote, relançado, Uhum. totalmente revisto e traduzido pelo Johan Reis vai traduzir, e revisto pelo próprio Rogério. Vai ter Magic Without Tears, que é Magia Sem Lágrimas, que é um livro do Crowley que nunca foi publicado. Né? Você tem Uhum. até traduções aí pela internet, mas publicado não foi. E vai sair o meu livro e mais um tarô desenhado, inspirado na Frida Harris, que é a. Como é que é o nome dela? Eliane. Acho que é Eliane. Olha, é a que fez a Pamela. Tá. É o que fez o projeto junto da Pamela, que fez o desenho. Eu não conheço ela ainda, assim, conheci uma vez numa live rapidinho, mas ela é maravilhosa. Eu sei que Que ela é uma legal. artista, assim,
espetacular. Então vai ser um combo assim de livros que vai sair. Então aí ali vocês vão ter detalhes, que aí vai ter a minha visão e o que eu falo em aula. Ah, e Ah, eu já muitos quero. detalhes mesmo. Já quero. Tá saindo em novembro, deve estar entrando no Catarse. Ai, A muito gente vai fazer, legal. vai ter muita publicação aí, muita, a gente vai falar muito sobre isso. Tá? É, Já estou antecipando porque já foi falado. é, Diga outra eu vou pegar mais uma pergunta. pergunta aqui. Gente, não vai dar para responder todas, que são muitas, tá? Mas eu peguei aqui do Train Tools, que é o meu marido, tá? Mais conhecido como meu marido. Márcia, o que Telemann mudou na sua vida? Ave Maria, tudo, né? Não, eu não vou dizer que Telema mudou tudo na minha vida, porque eu acho que a gente já nasce um pouco com esse espírito telemita, que Sim, não é um espírito só contestador, não é de contestação, mas é de imposição da sua personalidade, de quem é você, né? E que ninguém queira te forjar sim, na, no esquema. Então, Telema veio para mim, na verdade, como entendimento de algo que eu já era. E que era muito, sem saber, perdida, meio perdida. Não tinha algo que me identificava. Então, Telema me ajudou como rótulo. Mas eu já era telemita antes. Eu sempre falo que, na verdade, eu cheguei a Telema através do tarô, e não o contrário. Muita gente estuda Telema e chega no tarô de Tote, assim como o é. Crowley, né? A trajetória do Crowley. A última obra dele é realmente Telema. Telema, é a Tarot de Tote. Na verdade, a última é o Magic Without Tears, mas o Telema, o Tarot de Tote é a obra mais importante, assim, de grande peso do Crowley, que divulgou Telema e até hoje divulga, né? É o tarô dele. Isso aí não tem a menor dúvida. Ah, é o livro da lei. Não, é fechado, tá ali. Poucas pessoas já ouviram falar em livro da lei. Agora, botou o tarô de Tote, as pessoas conhecem. Então, Conheço. a grande obra divulgadora do Crowley é essa. Então, é isso. Telemann mudou minha vida mais para me enxergar, me ver, me identificar. E, claro, né, como todo telemita, não é muito agregado. A gente tem muitos amigos e muitos inimigos também. Eu, graças a Deus, eu falo como expressão, né? Graças a Deus, que as pessoas falam, graças a Deus. Não, graças a Deus, eu nunca. Eu já tive brigas, mas eu nunca tive. Assim, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho inimigos. Eu, pelo menos, eu nem considero que não seja inimiga de ninguém. Mas em Telema é um pouco difícil, né? As pessoas brigam muito. Ela é sob a égide do deus Horus. Horus é um deus de guerra. Então a Sim, gente acaba, né, trazendo um pouco essa energia aguerrida, né, de é, Horus. é. Então, mas não chegou assim a mudar, porque eu acho que eu não mudei na essência. Eu sou mesmo, sempre fui assim, sempre fui Ah, personalidade, minha personalidade falada desde pequena. Minha mãe sempre fala que eu sempre fui muito impositiva. insubordinada, né? Nada, ela sempre diz assim, você não aceita não como resposta. Eu digo, não, aceito sim. Ai, ai, muito bom, gente. Foi excelente essa live. Você está super convidada a Poxa, voltar adorei. aqui lá no canal também, viu? Muito Ai, legal. Eu gente, também desculpa tenho Lua em a falta de Escorpião, viu, memória. gente? É que eu estou Alguém cansada, escreveu eu Lua em vou ser Escorpião aqui, sincera. eu também tenho. Campeão, pois é. Eu tenho ascendente Lua em Escorpião, uma pessoa um pouco difícil, né? Olha, olha, a minha lua aí só em Escorpião, mas eu tenho casa 5 aí, toda com Netuno, enfim, tem algumas coisas aí que vão pescar por um lado mais focado para um campo mais de Escorpião, né? Eu É. tenho a lua em Escorpião na casa 5 junto com Netuno, fazendo aquelas coisas que eu não entendo de astrologia, mas que eu sei que dá um impacto muito forte, assim, de personalidade, né? De meio que mostrar que não vai aceitar qualquer coisa. Não adianta vir de É. cima para baixo, não, É, porque vai ter que me não explicar por adianta quê. mesmo. Inclusive, eu até falei para você, né? A gente estava assistindo uma live sua, eu e meu marido, né? A gente estava assistindo e você falou, eu não bato cabeça para ninguém. Eu falei, ah, essa é das minhas. Pronto, já gostei dela só por essa frase, entendeu? Foi a verdade, linda. É, Ai, gente, eu gente, amei estar com muito vocês, amei, obrigada, de verdade. viu? Um grande Muito beijo, obrigada. tá? Eu que te agradeço, Lígia. Um grande beijo a todos que estiveram aqui, tá? E a gente vai combinar outros. Vamos Certamente combinar quando sim, for começar o claro. lançamento de livro, Ah, eu vou te tá procurar, super tá? bem-vinda. Pode fazer divulgação no meu canal, tá super Então aberto para tá. você. Tá Obrigada, bom? querida. Um Então, um grande beijo, beijo, gente. então. Fiquem bem, 93, tá, viu? gente? Um beijo. 93. Tchau a todos. Tchau, Tchau. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.